Oi, gente! Olha eu aqui de novo e hoje o tema é melasma e eu tenho certeza que muitas pessoas estavam esperando eu abordar esse tema aqui, porque é muito comum e muitas pessoas desenvolvem, porém as pessoas também tratam como algo muito comum. E quando a gente trata com algo muito comum, a gente não coloca nenhum tipo de diferencial, porque a gente já entra naquele efeito platô, todo mundo tem, é normal, eu sou só mais uma pessoa da população, mas na verdade essa é uma atenção para sua alimentação e pelas suas atitudes diárias, tá? Algumas pessoas sofrem de melasma, que são aquelas manchas escurecidas pro lado do marrom, né, para a cor do marrom, e que muitas mulheres desenvolvem também na gestação. Quando eu era jovem, criança mesmo, eu sempre fui aquela criança chata do porquê. Mas aí hoje eu entendo por que eu era criança chata do porquê, porque eu ia estar aqui explicando para vocês todos os porquês que às vezes você não parou para pensar. Se é tão normal quando a mulher engravida ela tem, por que homens têm e eles não engravidam? Se é tão normal ter melasma, por que eu não tenho e, por exemplo, às vezes você que está aí do outro lado tem? Então são perguntas que você tem que chegar lá no seu médico dermatologista. Por que eu tenho melasma? Ele tem que te dar uma explicação do porquê que eu tenho melasma. Mas a explicação das pessoas quando elas vêm aqui é assim: ah, é normal. Ah, eu tive na gravidez. E seu médico falou o que para você? Ah, ele falou que é normal. Então, quando eu aceito o normal do médico, eu estou também desistindo de mim, né? Eu não estou querendo entender como é que eu fiquei doente, eu estou desistindo de mim. E essa explicação sobre o melasma talvez vai fazer vários insights em você que já tratou o melasma há muito tempo e não teve ótimo sucesso. E tudo que eu explico aqui no meu canal é integrativo, então é tudo pensado das três formas. Se para você daí de casa não fizer sentido as coisas que eu falo, não tem problema. É só você olhar os outros tipos de canais ou continuar fazendo os tratamentos que você costuma fazer. Então, vamos começar a falar sobre melasma. O melasma, ela é uma mancha amarronzada. E por que sai em determinadas regiões do rosto? Então, a medicina chinesa, a medicina germânica, a medicina egípcia e vários tipos de medicinas de sucesso que já existem, principalmente na Europa, esses lugares, olham o ser humano como um todo. Então, todo o sistema elétrico do ser humano, ele acontece na sua cabeça, no seu rosto. E se você tiver com dor, qual é a primeira expressão que você faz? Então, o seu rosto é uma televisão e todo melasma aponta qual é o órgão de choque que está sofrendo. Então, se o seu órgão que está sofrendo, por exemplo, é o estômago, você tem os melasmas que são aqui nessa região daqui da bochecha, né, próxima do nariz. Se você tem melasma em cima do nariz, que são essas manchas escuras aqui em cima, você tem problema no seu pâncreas. Se você tem aquele melasma que é um pouquinho mais aqui na lateral, você tem problemas de fígado, que é um dos mais comuns, vai começar a aparecer aqui. Se você tem melasma aqui nesse meinho da expressão ou na testa mesmo, você tem problemas no seu intestino grosso. E se você tiver melasma aqui, aí o negócio tá muito sério. Porque você também tem problemas no seu útero, no seu ovário e provavelmente nos rins também. Então, quando eu tenho aquela máscara toda de melasma, é porque todos os meus sistemas estão sendo atacados por um metal. Já ouviu falar que melasma é metal? Se você nunca ouviu falar que melasma é metal, eu vou fazer uma explicação para você básica e se você não entender, você vai agendar uma avaliação para conversar comigo aqui. Todo tipo de comida da indústria que você se alimenta, todo. Arroz, suco, ervilha, milha, não importa. Comprou do mercado, tá embalado, você tá já sofrendo algum tipo de modificação ali dentro daquele alimento. Porque para ele durar, se vocês abrirem todas as embalagens do mercado, você vai ver que ela é metalizada. Então, o alumínio é um tipo de metal que consegue fazer tudo durar mais tempo, mas o ser humano ele tem no máximo 80 a 100 anos de vida.
enquanto um alumínio tem de 1.000 a 1.500. Então, todo o alumínio que você ingere, você vai levar até o seu último dia de vida. Quem dentro do seu corpo é responsável de te defender dos metais? O fígado. É ele que separa o que tem que ficar, é ele que separa o que tem que ir, mas quando ele é exposto toda hora por essa intoxicação, ele fala, mano, não aguento mais. Agora eu vou deixar um pouco desse metal com ela, porque se ela está ingerindo muito esse metal, eu acho que ela quer que esse metal fique com ela. E ele já começa a acumular esse metal em você. Existe um estudo onde a gente consegue explicar a correlação da pele do rosto com o nosso sistema nervoso central, onde definiram essas regiões, igual eu expliquei para vocês, de onde está o problema. Então, vamos colocar um mais comum, que são das pessoas que têm bem próximo dessa região aqui dos olhos, que é o fígado, porque o primeiro órgão a ser atacado pelos metais é o fígado. E aí eu vou fazer uma correlação muito básica, mas nem todo mundo consegue entender o real sentido. Imagina que nós temos uma tábua de madeira aqui. Agora você imagina que eu tenho uma chapa de alumínio aqui. E aí, o meu corpo ele tem em média 37 graus, 37,5. E se eu me movimentar, se eu andar, ou se eu de repente tenho um trabalho que depende muito do meu esforço físico, essa temperatura sobe até uns 39. E se eu colocar essa temperatura, o que esquenta primeiro? O metal ou a madeira? O metal, em poucos segundos, já vai subir para uma temperatura muito elevada. E aí eu estou consumindo todas aquelas coisas de indústria, eu estou passando um monte de protetor solar no meu rosto, eu passo protetor solar no meu corpo, e eu passo creme de cheirinho, e eu passo um monte de coisa que tem perfume. Aí esse metal vai se acumulando, ele vai se acumulando, e aí ele já não dá mais no órgão, ele começa a distribuir pela fáscia, e a fáscia que conecta ele para aqui. E aí eu trabalho, ou eu vou cozinhar, ou eu vou tomar um sol, e aí o aquecimento do sol com o aquecimento do meu corpo sobe uma temperatura muito alta nessa fáscia, porque tem metal, e o meu corpo, em todo o processo de aquecimento, me salva, como é que posso falar? Me defende, provocando uma melanose, estimulando os processos de melanina que dão essa coloração mais marrom na nossa pele. Então, eu nunca vou ter sucesso no tratamento de melasma se eu não pensar dessa forma igual eu estou te falando. Você está intoxicada de metais, está intoxicada de indústria. Para de passar um pouco de maquiagem, para de passar um pouco de protetor solar, começa a fazer detox de pele, começa a fazer detox de intestino, que o melasma já vai começar a clarear. Ai, agora eu já cheguei nesse limite, não está clareando mais. Vamos fazer detox de metal. Hoje a gente tem alguns artifícios que ajudam a gente a tirar esses metais do nosso corpo, como detox, como zeolita, como várias outras técnicas que a gente pode atuar. Mas se você não frear o consumo de metais, que é muito comum, não é um problema só seu, é de todas as pessoas. Esse melasma ele vai piorar, ou ele vai ir para outro lugar, ou você vai ficar cada vez mais depressiva com a sua autoestima. E aí vai entrar a parte integrativa da história. Como o fígado é o ator principal da nossa vida, porque ele filtra, ele metaboliza, ele desintoxica, ele nutre, ele faz... Eu tenho que focar como fazer detox do meu dia a dia. E isso não inclui só o que você bebe, o que você come. O fígado é um órgão que ele é representado pelo sentimento da raiva, do estresse, e o estômago também, que são os dois mais acometidos pelo melasma. Você não vai ter sucesso 100%, então você vê aquela leve melhora, mas nunca melhora muito. Por quê? Primeiro que você já não se acha bonita, porque você se vê com aquelas manchas escuras no rosto, então você tem autoestima baixa. E se eu tenho autoestima baixa, a minha frequência energética já baixou também, então de repente eu sofro de raiva todos os dias por me olhar no espelho e não ser a mulher que eu já fui um tempo atrás, não ser a mulher que eu era antes da gestação e muito menos a mulher que eu era 3 meses atrás quando eu não tinha. Então, inteligência emocional não é para você virar coaching. Inteligência emocional para você administrar a sua vida. Então, se eu estiver falando que eu tenho melasma, eu já olho para essa cliente e falo qual é o problema que essa pessoa emocionalmente está sofrendo.
Porque se alimenta bem, faz tudo bonitinho, faz tudo certinho, você tem que ter coragem de assumir que o seu problema é emocional. E às vezes o emocional você tem que vasculhar entre você mesmo, porque é só você que sabe o que passa dentro da sua cabeça. E passar estresse pelos outros é ficar feia, e nunca te falaram? Então, é um alerta de que às vezes você está se preocupando muito mais com os outros do que com você, ou você está deixando a vida dos outros atrapalhar a sua. Porque se o dia da pessoa foi ruim e de repente ela te maltratou, não é o seu que tem que mudar, é o dela que tem que continuar ruim. Então, nós fizemos 3 links de melasma e você não pode deixar de se avaliar. Quais alimentos eu estou ingerindo? Putz, muita indústria. Pode esperar que você vai ter melasma. E se você não tiver melasma, quando você ficar velha, você vai ficar com aquelas velhas cheias de pinta, que você acha que é da idade, mas é metal, é excesso de metal. Tudo é excesso de metal. A gente já aprendeu que o líquido que você ingere, que se for tudo em latinha, ou tudo em caixinha, eu também estou ingerindo todos esses metais. E também, nós já deixamos aqui a parte integrativa do tratamento, que se você não tiver inteligência emocional para assumir a sua vida, você vai acabar com ela. Se você passar nervoso pelo seu marido, você tem mais melasma. Se você passar nervoso porque seu filho fez alguma arte de criança, você vai aumentar o seu melasma. Só você pode se curar. Ficou faltando falar sobre uma questão, que é a questão hormonal que as pessoas colocam. Mas será que é um problema hormonal? Não é um problema o hormônio. Não é o hormônio da grávida que dá melasma. Parem de se enganar que é a gestação que te deu isso. A gestação desencadeou o melasma porque antes de você engravidar e durante a gravidez, você não seguiu uma alimentação boa e saudável, e muito menos emocional. E aí o fígado ele deixa de funcionar, onde ele começa a acumular mais esses metais. Então esquece a gravidez, não foi ela que te deu. Foi você mesmo que se intoxicou de tão grau antes de engravidar, que quando você engravidou, o seu fígado trabalha mais pelo feto e ele deixa de te defender das coisas que você faz. Então, como ele tem que evoluir o feto, ele vai cuidar dele e quando o bebê sair, tô cheia de melasma. Mas é porque o fígado parou de filtrar. Vou ficar por aqui, o tema é muito extenso, está envolvido com desintoxicação severa, então agende uma avaliação. Nós não prometemos cura e nunca vamos prometer cura para melasma, porque você mesma precisa se curar. A gente só vai te dar os próximos passos para seguir, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem curtir ou enviar para alguém que faz sentido, eu agradeço. Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau.